Um desafio criado pela internet que sugere que adolescentes sigam alguns passos que levem à mutilação e a tortura psicológica tem assustado pais de todo o país. A recomendação de especialistas é que as famílias estejam atentas a alguns sinais de comportamentos incomuns apresentados pelos jovens. A grande diferença da baleia azul, né, que tem chamado para os outros desafios que a gente já vê há anos na internet, é que realmente por trás desse movimento da baleia azul há uma organização criminosa mesmo, que tem o objetivo de aliciar e ameaçar os jovens que entram no desafio. Então, você se vê, né, diante de uma proposta interessante, instigante, que é uma coisa nova, diferente, misteriosa, né? Os jovens, a gente sabe que é ligado a essas coisas, né? E aí você participa no primeiro desafio, que é inocente. A partir desse que você entrou, aí você começa a ser informado que você não pode mais sair, ou você já começa a brincadeira sabendo que você não pode sair, mas até então é uma inocência. Quando que você vai imaginar que o negócio iria acabar com a ameaça da sua família? Os jovens já estão afetados, né? Para eles participarem de um jogo desse é porque eles já apresentam algumas questões que não estão sendo resolvidas e não estão sendo vistas pelas pessoas que deveriam, né? Em primeiro lugar, eu acredito que a família, né? Então, a adolescência é um momento de que o jovem está muito exposto e ele é muito vulnerável, né, a essas novas questões, porque ele está desafiando o mundo, ele está desafiando o social, né? Ele quer se sentir capaz de lidar com o social fora de casa, né? Então é um momento muito difícil, né? Que não são jovens que estão felizes que entram numa questão dessa, né? E isso que as famílias têm que estar atentas. São jovens que estão apresentando algum tipo de transtorno, de distúrbio em relação à depressão. Muitos desses jogos são brincadeiras de mau gosto, às vezes, que as crianças inventam apenas para se divertir, mas acabam levando isso muito a sério e acabam tendo consequências muito graves. Segundo a psicóloga Ludmila Carderelli, na adolescência, a tendência à depressão aumenta devido a questões hormonais e relacionamento familiar. O adolescente ele tem um alto hormônio sexual, né? Ele está no momento up da questão hormonal sexual. E alguns estudos têm falado a respeito de que quando sobem os hormônios sexuais, descem os outros, que são justamente esses hormônios que são os hormônios da felicidade, da motivação. Então, em alguns adolescentes, isso aparece num desequilíbrio, né? Como sobem os sexuais e ele é tímido, ele é introvertido, ele não tem coragem de entrar num grupo, de chamar uma menina para sair, por exemplo, né? Ele fica sem fazer isso, angustiado e com baixa de hormônio. Então, a gente pode pensar que realmente é uma situação que pega várias dimensões, né? A questão hormonal é muito séria. Para contrapor este tipo de desafios, alguns colégios propõem discussões e ações positivas para incentivarem os jovens a passarem por esse período de maneira saudável e sem tabus. A gente trabalha mais com a causa do que com a consequência, né? Porque os desafios nada mais é do que a consequência de alguns problemas anteriores. E a gente trabalha com isso, com a causa, com o respeito ao próximo, a valorização à vida. Eu acho que é sempre bom os pais estarem olhando o que o filho está pesquisando e, pelo menos, fiscalizar um tanto assim, o que o filho pesquisa, com quem ele está conversando na internet, o que ele faz normalmente no dia e ter um pouquinho mais de frequência, ficar com o filho um pouco mais. Eu acho que, às vezes, a causa também pode ser porque o pai não está muito presente na vida do filho. Às vezes. A casa, a família, é o lugar onde as coisas devem ser conversadas em todos os níveis, né? Se dentro de casa essas coisas são conversadas, se os adolescentes percebem que os pais estão inteirados, que os pais leem, que os pais têm receio do que eles possam vir a fazer, se os pais estão preocupados se ele é feliz ou não, isso é a grande prevenção. Os pais que atualmente querem ter uma conversa com os filhos sobre esse assunto, eles não podem ter um discurso de sermão e nem um discurso contra a internet, porque a essência não está no uso da internet, a essência está na vulnerabilidade que o jovem sente. Então hoje nós vemos os pais entregando o iPhone, entregando o iPad na mão da criança e larga, né? Como se fosse, deu paz. Isso acaba revertendo com um jovem que não tem bases de família, que não sabe discernir o que é certo e errado, que ele quer fazer parte de um grupo, custe o que custar. Então, se você vem com o discurso de sermão, o seu filho pode falar, então nem vou contar o que aconteceu com meu amigo.
e o pai não fica sabendo. Se ele vem com discurso contra a internet, ele vai vir contra uma evolução da humanidade. Então, não faz sentido a gente atribuir apenas à internet um problema de comportamento humano. A essência do problema da baleia azul estão nos tantos problemas psicológicos que nós temos na sociedade.